Fala, seus radioativos, beleza? Tá começando mais um Plutônio Cortes e hoje tô trazendo aqui pra vocês Marcos Eberlin. Marcos Eberlin, ele é professor de Química e foi no Inteligência LTDA divulgar um monte de teoria da conspiração. O cara é professor de Química e descredibiliza totalmente a ciência. Ele fala um monte de absurdo relacionado à ciência. E, inclusive, nesse corte, ele vai defender que Noé levou dinossauros pra arca. Diz ele que tem provas. Ficou curioso, né? Então continua nesse corte aí que eu vou matar a sua curiosidade. Vamos lá então, as provas da Arca de Noé e os dinossauros. Marcos Eberlin. Vamos ver o que ele tem pra gente. Não ia dar pra explicar a evolução, certo? É um conceito muito complexo. Então ele mandou contar uma história. Entendi. Uma história ilustrativa. Então tá dizendo como Deus, que foi Deus que fez, mas não como Deus fez. Como que tudo aquilo lá... Mas você acredita até na arca também? Uma historinha? Não. Sei. A impressão que dá é que ele tá falando de Darwin, mas não tem uma historinha. Tem livros. Tem estudos. Não é uma historinha. Dados organizados para corroborar uma teoria. É isso. Absoluto, Vilela. Eu tenho uma palestra, assista. Eu quero que você assista. Mas Noé, a Arca, o dilúvio do dinossauro. Tem quase mais de... Tinha dinossauro na arca? Ô Vilela, quanto? Agora meu mundo caiu. Vamos apostar? Não, como que eu vou apostar uma coisa eu quero apostar? perder dinheiro. Não pode ser dinheiro. Não. Eu aposto o Paquito. Não, se você perder, você vai no Congresso Brasileiro de Design Inteligente. E Fechou. Se você perder? Valeu, Cláudio. Design Inteligente. Congresso Nacional sobre o Designer Inteligente. Eles querem que a gente os leve a sério. Se perder, você vai no jogo do Corinthians e vai gritar Corinthians. Vai Corinthians. Fechou. Olha, ele tá... Escala ele pro nosso congresso, tem uma... Como que vai ter essa prova? Quantos dinossauros entraram na arca? Quantos dinossauros entraram na arca? Cara, já é uma... Quantos? Vamos lá, Noel saiu pelo mato, agarrando pelo pescoço cada dinossauro. Ai, meu Deus. Ou quantos? Você acha que não cabe, certo? Não, eu acho que não é da mesma época. O problema é que não cabe. O problema da teoria pra ele é que não cabe o T-Rex. Ai, meu Deus. Deus salvou os dinossauros para depois destruir cada um deles. Já começamos, gente. O Sacani lá fez um videozinho que também tá na internet. O que ele falou? Ele fala, coloca o T-Rex dentro da arca aí. De não caber. Porque na Bíblia tem os tamanhos lá certinhos da arca, né? O T-Rex caberia dentro da arca. Caberia ou não? Me diga. Acho que não. Você acha, né? Por quê? Eu tenho certeza que cabe. Mas e os outros animais? Mas vamos fazer um exercício? Você tem certeza? O cara tá afirmando que sabe que os dinossauros entraram dentro da arca. 1 minuto e 24 segundos de corte. Tá bem. Vamos. A gente tem que fazer um exercício de lógica. Tem que avaliar a ciência, os dados e tudo mais. Ai, gente, tem problema nenhum você ter sua fé, sabe? Mas quando você quer credibilizar fatos religiosos, sabe, assuntos da religião com ciência, você vai ser sempre levado pro ridículo. Porque, cara, não tem o que você pegar da Bíblia e falar, não, isso é científico. Desculpa. Isso não quer dizer que a Bíblia, que o que aconteceu na Bíblia não existiu. Mas de certa forma uma ofensa à ciência. Que o dilúvio existiu. Não dá. O próprio Pirula já disse muito isso, diversas vezes. Que para ocorrer um dilúvio em cima da Terra, primeiro que a nossa crosta terrestre não suportaria a pressão que seria causada pelo peso da água. E outra, de onde tiraríamos tanta água para cobrir toda a superfície terrestre? E digo mais, na Bíblia diz que escorreu, esvaziou em dias. Segundo a ciência, teria que ser no mínimo décadas para escorrer. Que buracos
crateras gigantes do tamanho de ilhas. Países deveriam ser abertos para poder escorrer essa água em dias. E não conseguiriam, seriam anos ainda. Então, tipo, é uma teoria, gente, que não tem como. É isso. Qual é o tamanho da arca? A arca, 500 por 300 por 300 por 50 por 30 côvados. Que é mais ou menos o quê? O côvado é o quê? Essa distância aqui do braço, né? Tá. O braço era muito maior antes, a gente tá encolhendo, tá? Estamos encolhendo. O ser humano está encolhendo, tá bom? Presta atenção. Tem nos Estados Unidos um parque que chama Ark Encounter. Tem lá a arca lá. Como se ela é imensa. Foi feita mais ou menos como seria no tamanho real. As dimensões bíblicas, o relato da Bíblia. Num quarteirão, assim, é o quê? Metade de um quarteirão? É um quarteirão, maior que um quarteirão. Ô, louco, então é enorme. É enormíssimo. Ah, tá, achei que a arca era menorzinha. Você fica achando, porque você fez EBD, você já foi na igreja, nunca fez EBD, não, Escola Bíblica Dominical? Não. É porque a Escola Bíblica Dominical, eles colocam umas arquinha pequenininha, abarrotada de bicho, arca né? É maior que um quarteirão, então. É maior que o Titanic. É imenso. É imenso a Arca de Noé. É imensa. Aí, quantos tipos básicos de dinossauros, famílias de dinossauros a gente conhece? Tipos básicos. Não manjo. Aproximadamente 58. Uau. Que espécies tem várias, mas entende? O dilúvio, o relato bíblico, que Deus criou as famílias originais. Caninos, felinos. Tá, e daí vieram todos os outros. Tipos básicos de dinossauros são 58. Tá. 58 tipos básicos de dinossauros. Pterodátilo, essas paradas. Todos eles, né? 58 aproximadamente. Varia um pouco, né? Porque ninguém sabe, é coisa do passado, né? A gente tem que fazer inferência. Qual o tamanho médio desses animais? Putz. A sua cultura hollywoodiana... O Tiranossauro Rex é o maiorzão e o que você falou, Brachiosauro também é grande. Sim, mas a cultura hollywoodiana que nós todos temos, achamos que são animais imensos, ferozes, né? Carnívoros, né? Não são? Vamos... A maioria dos dinossauros tem o tamanho de uma galinha. A maioria, mas tem os grandes. Pequenininhos. Agora, o T-Rex nasce do quê? Como assim nasce? Como que o T-Rex nasce? Vamos lá. Eu ia falar que é mamífero também? Ele nasce... Como é que é o nascimento do T-Rex? Ovo. Qual o maior ovo possível de ser? Ovo é carbonato de cálcio, né? Não dá pra fazer coisa muito grande, senão ele quebra. Mas quanto tinha o tamanho de um tiranossauro adulto? A gente tem os ovos fossilizados, né? Tem? No registro Acharam? fóssil, claro, muitos. E qual o T-Rexzinho lá dentro. Qual o tamanho? Assim, ó. Ah, é? O T-Rex nasce de ovo. Pequeno. Agora, que idade que você colocaria o T-Rex na arca? Vamos lá. Eu entendi de onde veio essa teoria! Gente, vocês lembram do especial do Porta dos Fundos, de Natal, que eles convidam o Henrique Cristo? O Henrique Cristo fala isso aí, inclusive não só nesse especial, mas diversas outras entrevistas, que os animais foram levados para a arca, não como adultos, que isso seria quase impossível. Por exemplo, um homem ir na natureza agarrando um urso no peito e trazendo pra arca, mas que eles pegou os filhotinhos. Então, tipo assim, isso aqui é uma mistura de protestantismo com ciência, com teologia henricristiana. Por isso que eu adoro esses teóricos da conspiração que vai nesses podcasts, cara. Os caras é muito completo. Bebê, junior, adolescente, jovem, que eu não consigo. Escalação de time de futebol é assim, ó. Tem o time A, o time B, os juniores, o infantil. Mas acompanhar. Não, claro que você consegue. Peraí, tá. Por que eu ia escolher um Que T-Rex? idade você colocaria? Porque eles vão ter que sair da arca e vão ter que reproduzir, certo? Criança, muito jovem. Vai demorar pra depois sair. Ele saiu da arca, você já quer que eles estejam reproduzindo, quanto certo? tempo eles vão ficar no dilúvio? Um ano. Um ano? Então, ele reproduz a partir de quanto tempo é capaz de... Não o período de vida, porque viviam 900 anos, tá? Mas quando que você... Eu acho que você colocaria? Eu colocaria naquela efervescência reprodutiva. Quando é que nós temos efervescência? Nossa, o cara vai na natureza, Noé foi na natureza e olhou bichinho por bichinho, falou, não, esse aqui tá muito velho, tá muito novo. Esse aqui tá transarino, hein? Traz o transarino aqui, não vai precisar de um transarino.
E outra, por que ele levou os bichos pra se reproduzir dentro da arca também? Será que era proibido dentro da arca dar uma coisadinha? Meu Deus. Ai, cara, isso é puro entretenimento, velho. Reprodutiva. Eu não sou um dinossauro, não sei. Não, os seres vivos. Os seres vivos, normalmente. Entre a adolescência e a juventude. A puberdade. Puberdade. Assim, correspondente aos humanos, uns 18, 19 anos, certo? Tá. Efervescência reprodutiva. Tá. Você vai colocar um T-Rex nessa idade? É mais ou menos assim, ó. Ah, tá. Então não é um monstro enorme. Não, eles eram répteis, eles cresciam a vida inteira. Entendi. Eles continuavam crescendo, eles não param de crescer. Aí cabe vários dinossauros. Claro, então a nossa cultura hollywoodiana... A gente imagina colocando os bichos... A nossa cultura hollywoodiana. 5 minutos e 20 de vídeo não... A intenção era ele provar que os dinossauros habitaram a arca. Noé levou os dinossauros à arca. Tá bom. Ele tá comendo as beiradas, vamos ver. Jurassic Park, fica imaginando... Não, mas ele não chegava naquela altura, naquele tamanho do Jurassic? Sim, tem muitos animais fossilizados, né? Tem cemitérios de milhares e milhares de ossos de dinossauros. Entendi. Então, olha, são 58 tipos básicos. Você reduz todos eles do tamanho médio de uma ovelha. 58 casais de ovelhas entraram na arca. Eu brinco, você entra na arca assim, fala assim, chega lá no diretório, fala assim... Toma aí, Sérgio Sacani. Você acaba de ser refutado por Marcos Eberlin. Provas? Não. Convicção. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos lá, também não vou julgar o cara. 5 minutos e 45, não deu tempo dele dizer, né? Dele apresentar a prova. Queria visitar os dinossauros. Aí ele falou assim, ó, segundo andar, setor B, sala 24. Tá lá o dinossauro, não tem nenhum problema. Setor B, sala 24. Você vai lá visitar, é como se fosse um zoológico, né? Um museu. Ah, meu Deus do céu. Sempre essas hipóteses. Eu achei que era uma prova e não uma dedução. Pra colocar na arca, tá? De tamanho. E tem várias outras evidências. A gente encontrou tecido mole em dinossauro, ele foi extinto depois. Eles eram herbívoros? A Bíblia me diz que sim. Muitos animais, muitos super carnívoros, dinossauros, encontraram com restos de vegetais no seu estômago e intestino. Os dentes, nossa, veja bem, mas são pontiagudos. Ossos. Oi? Mas só ossos. Já encontraram ossos de dinossauros, encontraram múmias já de dinossauros. Meu Deus do céu. Você acha que 60 milhões de anos você tem um animal múmia? Não, imagina, daqui a alguns anos encontram mumificação humana e eles encontram uns pedacinhos de alface. A humanidade era vegetariana, veja, foram encontrados resquícios de vegetais no estômago. Sabe, mano, é de uma... Sei lá... Qual a intenção desse cara, velho? Fama? Absurdo? Fama? Não sei, cara. Isso prova que o Tiranossauro Rex era vegetariano, mano? Sério? Minha cachorra aqui no quintal come mato. Joga um pedaço de carne pra você ver o que ela faz. Desossa. E de vez em quando eu pego ela comendo mato. Ela é vegetariana. Tá, por que eu tô tentando refutar isso? Pelo amor de Deus. Ridículo. Você já viu uma múmia? Cara, é possível, a gente tem mais de 300 artigos. Eu não vou mostrar pra você aqui, mas a gente tem uma lista, entendi. Tá? O Carlinhos fez lá a momificação natural não é impossível, não. Depende de onde. E as circunstâncias que esse animal morreu, ele pode ficar o que mais tem são múmias, animais mumificados que a gente encontra em terrenos argilosos, por exemplo, que é uma terra meio argilosa, uma argila que tem compostos minerais nessa argila que conserva organismos vivos assim com uma certa perfeição até, mas sabe, isso é óbvio.
um react lá com tudo. Tentando agora, tentar reproduzir o mamute, né? O mamute tem o DNA. O que acontece? Não tem, para dinossauro, mesmo que a gente consiga o DNA inteirinho, não tem como você... Porque não é só o DNA, né? Você tem que ter um animal, inclusive, para gestar e parir. É verdade. 110 numa lista. Mas do quê? O que são essas? Tecido... 110, essa é a lista que a gente apresentou no nosso React lá, né? O Carlinhos que fez junto com o pessoal lá, o João Paulo. Oi? Decifrando a Ciência no nosso canal. Mas tem o Augusto, que fez uma entrevista comigo na IPPTV. Ele falou hoje para mim, que eu liguei para ele. Ele falou assim, Marcos, tem uma lista... A gente tem uma lista com mais de 300 artigos científicos. Só de dinossauro, não. Tem mas por que salvou o dinossauro e depois matou os dinossauros? Ah, Vilela! Vamos lá, Marcos. Vamos lá. Explica aí o design inteligente. A gente não explica tudo com ciência, né, Vilela? Porque o que aconteceu com a queda? Tem várias extinções, né? Vários animais somem, né? A queda trouxe o que pro mundo? Tá. A Terra geme, né? A vida geme, não é? A Bíblia não fala assim. Então as condições mudaram bastante e a gente está vivendo menos depois do dilúvio. A nossa longevidade... Os homens viviam 400 anos? 900. Porra, os homens viviam pra caralho, mano. Matusalém... sei que foi o que mais viveu. Viveu pra caralho. Pai, avô de Noé, sei lá. 900 anos. 969 viveu Matusalém. Aí, ó. Mas em Noé nós temos um gargalo genético que diminuiu bastante a longevidade dos seres humanos. Outro dia tinha uma reportagem num jornal que dizia assim... Gente, desculpa, mas a pessoa tem coragem de acreditar nessas coisas. Sabe? Acreditar que o ser humano viveu quase um milênio. Ele vivia quase um milênio. E não acreditar, por exemplo, na teoria da evolução de Darwin, sendo um professor de química, é confuso dizer realmente. Eu não posso dizer o que eu realmente estou pensando nesse momento. Os gigantes também, né? Dos Nephilim. A gente era maior. Falando pra você, cara. Por que para essas pessoas é mais fácil acreditar num livro de fantasia, sabe? Nossa fantasia que é quase impossível da gente replicar aqui na nossa realidade. Gente, desculpa, mas eu não sou um cientista, mas eu sinto que isso é ofensivo à ciência. Por isso que eu me expresso dessa maneira. Desculpa. Os gigantes, o Augusto Nicodemos que discute isso daí. Exato, né? Que é mais teologia do que ciência, né? Aí seriam os mas a gente era maior. Copulando com as humanas. Nós éramos maiores. A gente está encolhendo. A vida está evoluindo. Você acha isso? A vida está evoluindo. Não está havendo adaptações. Meu Deus do céu. Esse cara é um mau caráter. Mau caratismo, a vida tá evoluindo. A gente vê diariamente adaptações, a evolução acontecendo na nossa frente. Mas ele diz que a vida tá evoluindo. O processo de evolução tá correndo para trás na cabeça desse sábio químico, professor e palestrante sobre a design inteligente. Bravo, meu amigo, bravo. Claro, acho não, os dados estão me indicando. Eu não gosto de achar. Eu acho que. Porque a gente tá voltando. Se eu falei é porque. Ele não gosta de achar. Vai, traz os dados. Irmão, 8 minutos e 39 segundos e até agora você não provou merda nenhuma de que dinossauros teriam entrado na Arca de Noé. E você tá falando que você não gosta de falar de achismo? Até agora só vi você achar as coisas, não trouxe fato nenhum. Aliás, trouxe alguns fatos, mas para poder justificar algumas inverdades, mas tudo bem. Eu acho que eu tenho algumas evidências. Porque a Uau! média de... E além disso tudo, ainda é arrogante. A gente tá vivendo mais do que... Eu tenho umas evidências, eu eu não não acho. acho. Uma reportagem outro dia que eu vi tenho no jornal, assim, foi 1960 e pouco. Uma velhinha de 45 anos foi atropelada e morta. Certo.
a longevidade, depois de Noé, porque teve um gargalo genético. O primo teve que casar com o primo, não foi? Depois. É verdade, só ficou Noé e a família deles tiveram que acumular. Cara, na boa, isso é outro fato que a ciência diz que é impossível. Sabe, do mesmo pai e a mãe, você fazer filhos que vão se relacionar sexualmente entre eles, que vão gerar primos, que vão ser... Não, geneticamente falando, é quase impossível disso se desenvolver e dar certo. Entendeu? Para a humanidade ter se desenvolvido, crescido e se distinguido tanto de região para região, é porque houve muito cruzamento. A sociedade foi construída a partir de um pai e uma mãe, e 100 anos depois, 1000 anos depois, não, tem que ter pessoas de fora. O cruzamento genético impede. Eu não sei como explica isso cientificamente, mas eu sei que geneticamente falando é impossível que isso aconteça. De Noé com a sua família, uma mesma família reproduzindo entre si, é um gargalo genético. A genômica já mostrou isso, o que diminui exponencialmente a longevidade. A expectativa de vida. A gente chegou a 45 anos, a expectativa de vida. Foi o mais baixo, lá por a Idade Média e tal. Mas o que aconteceu? Não, antes até era pior, né? Morria mais novo, talvez. Não tenho os dados exatos. E começou a subir de novo. Começou a subir de novo? Medicina, química. Conhecimento, Sim, mas o último ano nos Estados Unidos a longevidade caiu. E não foi por causa da Covid. Tá caindo de novo? A degradação genética, a gente conseguiu, por algum tempo, compensar. Estados Unidos, né? É o país que tem o maior número de pessoas obesas no mundo, né? É o país... legalização de armas, todo mundo tem acesso a armas, né? Estados Unidos é o país que mais consome drogas no mundo, em disparado. As piores drogas que assolam a humanidade, se não é criada nos Estados Unidos, ela ganha proporção quando chega aos Estados Unidos. Estados Unidos, meu irmão, tá passando a fase que os Estados Unidos estava à frente, que ele predominava. Isso é a consequência de um país que não cuida do seu povo, que só prefere ficar fazendo guerra pra fora aí. Aí os caras querem dizer que a culpa é de Noé. O filho e a filha de Noé acasalaram. Mas começou a cair de novo. Por isso que eu falo que Jesus precisa voltar, porque senão não vai ter mais o que para resgatar. O grande lance da ciência e da medicina é tentar esticar isso. Jesus Cristo, ouça Marcos Eberlin. Venha logo, pois a humanidade está se destruindo, e quando você vier, você vai chegar aqui e não vai trombar nenhum ser humano. E você vai se arrepender, irmão. Foi avisado. Vamos lá. Teve um cara outro dia que falou assim: o ser humano imortal já nasceu nessa terra. Eu vi isso daí. Ô Vilela, posso fazer uma profecia aqui? Claro. Ninguém vai ser imortal. E ninguém vai ser imortal. Ninguém. Passa de 120 anos. O pessoal não fala que é imortal, é amortal. Sabe a diferença, amortal, né? Mas tudo bem. Amortal. E o cara vive quanto tempo quiser, mas claro que se for atropelado, morre, né? Tudo bem, mas vou falar uma coisa. A Bíblia diz que tá decretado 120 anos. Ah, é? Claro, tem uma versículo na Bíblia. Eu fiz um podcast, eu tenho um podcast. Se alguém viver mais do que 120 anos, tá indo contra a Bíblia. Tá errado, vai pro inferno. A Bíblia e a ciência. A Bíblia e a ciência. Rede 316. Tá. Eu pus lá, tá decretado, 120 anos. Ué, meu irmão, mas Matusalém não viveu 900 e pouco? Então quer dizer que a gente pode viver 900 mil anos de novo? Ué, por que você está dizendo que não pode? Quem é você, Marcos Eberlin, para dizer que eu não posso viver 900 e poucos mil anos igual Matusalém viveu? Qual é o máximo de longevidade? Que tem uma mulher uma francesa, que diz que viveu 122 anos. Eu acho que tem algum erro aí. Ou também a Bíblia falou 120, também ela não precisa, né? 120, põe aí. Qual o algarismo significativo de 120? É no zero, então até oscila 5 anos. Uns 5 anos, tá? Meu Deus. Se nós pegar no Guinness Book, nós encontramos. Nós quebra essa teoria dele aí. No Guinness Book. É uma profecia que eu tô fazendo. Eu posso quebrar a cara, mas eu uso a Bíblia como meu referencial. Se a Bíblia está dizendo que não passa... É por isso que você vai quebrar a cara, irmão. Você usa a Bíblia como referência. A Bíblia não é uma referência sobre fato, entendeu? A Bíblia é uma referência religiosa, velho. A Bíblia é para você procurar quando você estiver ali desesperado com seus problemas pessoais, não sabe aonde encontrar força, apoio,
E você procura a Bíblia para poder se amparar, sabe? Para poder se alimentar com esperança. E nesse sentido a Bíblia é magnífica. O que eu conheço de pessoas que conseguiram se reerguer depois de se afundar, buscar a Bíblia e se reconstruir, e, sabe? Isso é magnífico, mas para isso a Bíblia serve. Desculpa, não querendo ser ofensivo, tô sendo honesto. Passa de 120 não vai passar. Por quê? Porque ela é um referencial de verdade absoluta. Maldito o homem que confia no homem, na sua ciência, que agora a gente virou amortal. Então como que eu vou confiar em você, Marcos Eberlin? Maldito homem confia no homem, como eu vou confiar em tudo que você falou aqui até agora? Se você não confia no que ninguém fala, como é que eu vou confiar no você? Se maldito homem confia no outro homem, tá vendo? Não dá, cara, não dá. Não confio em você também, Marcos Eberlin. Só porque você disse pra mim, não confio em você também, não vou confiar em você. Por mais que seja uma ideia muito plausível, dinossauros na Arca de Noé, não vou confiar em você. Maldito homem confia em outro homem. Outro dia o cara falou que a gente vai transferir a nossa mente para um computador. E a gente vai virar mortal porque a nossa consciência vai estar no computador. O Vilela nem tá dando mais moral. Pode um negócio desse? Pode não, gente. A gente é só matéria. Não. Pô, com certeza não. Tem parte alguma espiritual coisa a mais aí que ninguém consegue definir. Absoluto. Tinha aquele negócio da quanto que era? 6 gramas, que era a diferença de quando a pessoa... até que tem um filme, né, que chama 6 gramas, mas isso não ficou provado, né? Que era o peso da alma, né? Mas não... Tem outras coisas dos humanos, né? Porque seres humanos é um pleonasmo, né? Humanos. Pessoa humana também não pode falar. Sorriso. Qual é o único animal que sorri, Vilela? Sorriso? Chimpanzé sorri também, não sorri nada, ele faz... não é um sorriso. Tá. Só o ser humano. Naturalista fala que aquilo é sorriso, mas não é um sorriso, né? Sorriso mesmo. Quem só? Somos nós, os humanos. O que tem a ver sorriso com dinossauro na Arca de Noé? As provas da Arca de Noé e os dinossauros. Marcos Eberlin, decepcionado, hein? 12 minutos de vídeo você não apresentou nenhuma prova, cara. Aí fica difícil, né? E eu confiando em você, acreditando em você, que você hoje iria quebrar a ciência no meio. E é isso, Marcos Eberlin encantou a plateia do Inteligência LTDA com as suas teorias conspiratórias infundadas em achismo. Enfim, grotesco. Falou. Não trouxe a prova de que os dinossauros haveriam adentrado a arca junto com Noé. E eu esperei essa prova, hein? Mas enfim, não foi hoje, né, Marcos? Mas no próximo corte a gente espera que você consiga trazer essa prova, meu querido. Se você puder, se inscreva, curta, deixe seu like, comenta, compartilha. Fale o que você puder para ajudar esse canal a crescer, beleza? A gente vai continuar nessa luta. Meu nome é Luiz Eduardo e esse foi mais um Plutônio Cortes. Valeu, galera, um abraço, fui, é nóis. Marcos Eberlin, seu mentiroso. Valeu, galera, e é nóis, fui. Mm-hmm.